Uniciac. O estudo é à distância e as inscrições para esse módulo básico ficam abertas até o dia 31/3. Então, são aqueles cursos que a gente pode fazer de acordo com a nossa disponibilidade, né? Através da internet. Então, mais uma possibilidade aí de aprendizado, de conhecimento. Há também inscrições abertas para o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. O ESD fica com as inscrições abertas até o dia 27. Então, os interessados também podem procurar a Esther ali na sala ao lado do elevador. E lembramos que a nossa casa também mantém um serviço de passe infantil. Então, aqueles pais que tiverem interesse em trazer as suas crianças, né, esse passe é aplicado todos os sábados, das 9 às 10 horas da manhã. Então, tem aí uma atividade especial aí de passes para crianças, ok? E o nosso recado aqui de sempre também, aqueles que quiserem ter acesso, né, à programação das nossas palestras com antecedência, podem se cadastrar num grupo de WhatsApp. E aí recebe a nossa agenda, né, com toda a programação dos palestrantes, os temas, né, para escolher aquele dia, aquele horário que mais atende aí às suas necessidades. Ali no nosso quadro de avisos, no térreo, há um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para lá, vai gerar um link e você automaticamente se cadastra aí neste grupo para receber as informações, ok? E nós estamos ao vivo, né, pelas rádio e TV SEAC. E também estaremos transmitindo pela FM 87. Então, vamos nos preparar, né, para as nossas atividades de hoje através da oração. Alguém um dia disse que orar é educar os nossos desejos. Então, vamos desejar muito amor, muita paz. Vamos emitir pensamentos de harmonia para nos sintonizarmos com o Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, atende mais uma vez, Senhor, a nossa rogativa de muita força, de fortalecimento da nossa fé e principalmente da nossa confiança em Deus, para seguirmos mais fortes a nossa jornada, experimentando as situações tão necessárias e oportunas para a nossa caminhada espiritual. Que a tua paz, Mestre, o teu amor, sejam conosco em mais esta atividade, gerando um clima favorável de intercâmbio com os nossos amigos espirituais. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco. Que assim seja. Bem, e hoje estamos recebendo aqui o nosso irmão, nosso companheiro Edgar Miguel, né, com a palestra cujo tema é O que te perturba? Então vamos ver, né, a resposta para esta pergunta e outras mais. Seja bem-vindo, Miguel. Muito obrigado. Você ficar com esse já? Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Que todos nós tenhamos uma manhã luminosa. O sol já está fazendo a parte dele. E ele espera que a gente faça a nossa parte. Nós também podemos e precisamos brilhar, né? Pelo menos dentro de nós. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa parte hoje. Ele traz um grande convite. Eu agradeço muito a casa, o convite. Uma alegria estar aqui novamente. E a ideia, não sei se vocês viram, o tema hoje é uma pergunta. Eu gosto de perguntas. Talvez muito mais do que de respostas.
Gosto das perguntas, elas nos mobilizam, elas nos provocam. E a ideia, isso já foi feito outras vezes aqui, é que vocês se coloquem, se quiserem. A pergunta é para vocês, para mim também, mas para vocês. Da última vez que fizemos essa palestra, algumas pessoas que se sentiram à vontade colocaram as suas angústias. E isso permitiu que a gente conversasse sobre elas, sem que a gente fizesse terapia em grupo, claro, né? Conversássemos sobre elas dentro do meu entendimento, do meu humilde entendimento a respeito da doutrina espírita. O Cristo, a doutrina espírita, tem muitas respostas. Tanto que o livro principal da doutrina espírita é um livro de respostas, de perguntas e respostas. E isso já fala do teor investigativo, crítico, do teor que busca, né? De quem busca, que existe dentro da doutrina espírita e em todos nós também. Então, se hoje alguém quiser nos dizer de alguma coisa que o angustia, que a angustia, a gente vai poder conversar sobre, certamente todos nós vamos nos beneficiar. Mas para começar, eu gostaria de comentar que todos nós somos viajantes. Todos nós somos caminhantes. E eu penso que todo mundo que está em viagem, todo mundo que está caminhando, tem uma certa angústia, né? Será que estou no caminho certo? Será que eu vou me perder? Será que meu passo está na velocidade correta? Será que eu estou caminhando corretamente, bem, adequadamente? Será que eu vou chegar até o final da caminhada? Essas são angústias de quem vive, na verdade, né? De quem caminha. E a vida é uma caminhada, né? Tanto é que Jesus se coloca como um guia. Lá no Livro dos Espíritos, quando perguntam sobre Jesus, quem é, o que guia e modelo, foi a resposta. É a resposta. Se ele é guia de quem viaja, de quem caminha, de quem busca. Mas ele não é só guia, no sentido de mostrar o caminho. Ó, é por aqui. Ele não é só guia no sentido de ser a nossa bússola. Ele é também modelo. Porque não basta somente caminhar. É preciso caminhar de uma determinada forma. Isso é muito interessante, porque nós temos dois elementos aí. Nós temos talvez quantidade e qualidade. E Jesus tem todas essas coisas. Há uma forma de caminhar. E aí eu não gosto muito de pensar que nós somos obrigados a acertar imediatamente. Já que somos aprendizes, eu entendo que os aprendizes têm autorização para errar. Não tem? Os alunos lá na sala de aula não podem errar? Entendo que sim. Quem não pode errar, talvez quem esteja formado já. Porque se o engenheiro civil errar, a ponte cai, o edifício cai, aí fica bem grave. Mas lá, a hora que eu estou fazendo os cálculos, a hora que eu estou fazendo o exercício, na escola, que mal há? O que de grave pode acontecer se eu errar? No máximo, nem sei se hoje ainda, repito de ano, no máximo, farei a matéria de novo justamente porque não aprendi. É justo. Não é um defeito. Não é um defeito errar, se eu estou aprendendo. Faz sentido, gente? Faz sentido, mas a nossa cultura e o pensamento é completamente diferente desse, né? Curioso, né? Parece que é proibido errar, não parece? Porque quando a gente erra, nos criticam. E pior do que nos criticam, nos
nós mesmos nos criticamos. Nós cometemos o absurdo, no meu entendimento, de ao errar, eu me sentir inferior. Não é assim que acontece? Não é um absurdo? Por que eu sou inferior só porque não sei? Alguém consegue me explicar? Porque eu não entendo. É um defeito a criança de 4 anos ser analfabeta? Ela tem um defeito? Não, né? E por que eu, com 57, que não sei ainda perdoar, sou inferior? Não sou analfabeto do amor ainda? Qual a diferença? Alguém talvez pense assim, não, mas você já devia saber perdoar. Quantos anos faz que você lê o Evangelho? Quantos anos faz que você vem aqui no centro espírita? E aí eu respondo, e daí? Só porque eu venho há 30 anos aqui, eu tenho que ter aprendido? Quem disse? Onde está escrito isso? Qual é a regra que diz que é assim? Acho que a gente inventou meio estranhamente estas regras. Não acham, gente? Então, essa ideia da gente se inferiorizar só porque a gente faz algumas bobagens, é opção nossa. Os outros até podem pensar assim, mas isso também é problema deles. As pessoas são livres para pensar. Mas sou eu que posso, e no meu entendimento, precisa decidir como é que se caminha, como é que você quer caminhar. E eu acho bastante condizente com o Cristo que a gente caminhe levemente com Ele, porque Ele disse que o jugo com Ele é leve e não pesado. Então, se alguém se alguém coloca peso na caminhada, somos nós. Pensem, se não é assim. Bem, já falei demais. E vocês? Alguém gostaria de comentar sobre alguma angústia? Pode ser a angústia da vizinha, do vizinho, de alguém que vocês conheçam, nem precisa ser de vocês. Tem que ligar. Alguém gostaria de comentar uma angústia típica da vida? Vejo jovens presentes, fico tão contente quando eu vejo jovens de menos de 30 anos presentes. Sabe por quê? São pessoas que podem ser felizes logo, mais tempo na vida, nesta vida. Bom, né? Imagina que você já saiba caminhar a partir dos 15 anos, que beleza. Vai ser feliz mais tempo, vai chegar mais longe. Nenhum problema a gente com 50 descobrir também como caminhar, até porque somos eternos. Mas é bom começar cedo. E aí, alguém se anima? Senão eu vou ter que falar das minhas angústias. Alguém se anima, olha, há corajosos na plateia. Bom dia a todos. Vou aproveitar a chance, né? Porque como isso está me angustiando, realmente, de repente, vem uma coisa muito positiva ouvindo vocês. Eu, nos últimos anos, eu tenho tido muito problema em relação ao trabalho. Então, assim, tudo que é remunerado, ou seja, que tem uma exigência, né? Que eu preciso mostrar um resultado, tudo isso me angustia. Agora eu estou para começar um trabalho novo daqui a uma semana. Que legal. E eu estou mais nervosa agora para iniciar essa jornada do que quando eu tinha 20, 18, né? Então, por que de repente, claro, né, que errar faz parte do trajeto, mas de repente eu não deveria estar me sentindo um pouco mais tranquila? Eu já fiz isso antes. Mas você não me disse exatamente qual é a sua angústia. É o medo de errar? É... Medo da expectativa alheia?
Acho que as duas coisas, o medo da expectativa alheia e acho que o medo de não me realizar mais com isso, talvez. Eu sou fascinado pelo tema trabalho. Primeiro que trabalho não é emprego, né, gente? Trabalho é tudo que você faz que é útil. Veja como a gente trabalha. Às vezes a gente tem emprego, mas a gente trabalha sempre. Tudo que você faz de útil é trabalho. Trabalho é essa transformação, em transformar algo em alguma coisa mais útil. Então isso é trabalho. Existe um livro chamado Nosso Lar, que é o primeiro do André Luiz, 1940, e tem um capítulo lá que ele é misterioso para mim. Porque eu termino de ler, já li centenas de vezes, e eu tenho certeza absoluta, que eu não entendi quase nada. E ele fala exatamente do trabalho. O capítulo chama-se Bônus Hora, que é uma forma de remuneração do trabalho. Mas não do nosso trabalho aqui apenas, mas também. Merece uma leitura. Mas não sei se esse capítulo vai diminuir as suas angústias. Eu só fiz esse comentário porque eu acho esse capítulo realmente fascinante. Um dia vou descobrir melhor sobre ele. Nós cometemos a tragédia de nos compararmos. A comparação é uma tragédia. Gera muitas dores. E aí a gente expande o assunto. Qualquer tipo de comparação é trágica, injusta, angustiante, certamente, e ilógica. Porque eu não posso comparar abacaxi com banana. Você compara coisas iguais, coisas do mesmo tipo. Só que nós somos únicos. Únicos. E incomparáveis. Nós somos irrepetíveis. Não há repetições. E a gente aceita, essa é uma palavra importante, hein? A gente aceita a ideia de comparação que o mundo nos oferece. A gente aceita. E isso, ali começa a nossa angústia, a nossa tragédia. Porque 1 milhão de lágrimas saem depois disso. Kardec, como sempre brilhante, nos dá alguns toques sobre isso, principalmente quando ele define quem é o espírita. Que é aquele que se esforça, não precisa nem conseguir, hein? Que se esforça para ser melhor hoje do que ontem. Percebam que só há um sujeito nessa definição, que é a pessoa. Não há comparações entre duas pessoas. Há comparação com o que eu era, com o que eu sou. Esta é a única comparação justa. A única. Mas as pessoas são problema delas. E isso é outro conceito extremamente importante. Nós precisamos refletir porque nos preocupamos assim com a opinião dos outros, que é outra tragédia, outra fonte de angústia gigantesca. Salvo meu engano, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala das causas anteriores e causas atuais das nossas angústias, das nossas aflições, como diz o texto. E eu sou daquele que pensa que fácil, 80% das nossas angústias, das nossas aflições e das nossas dores são causadas pela forma como a gente pensa e sente hoje. Não pelo que eu fiz ontem, não pelas bobagens que eu fiz ontem. Isso deve representar 20% dos meus sofrimentos. Mas o que eu faço hoje acaba com a minha vida. A forma como eu penso, a forma como eu me permito sentir, sem educar o meu sentimento, causa a tragédia das nossas dores atuais. E não tem nada a ver com ação e reação do passado. Tem a ver com ação e reação do presente. A comparação é uma delas. Então, mesmo Jesus, quando ele diz que conhecerei os meus discípulos por muito se amarem, ele está falando de uma única pessoa,
do própria pessoa amar. Não há comparações nesse conceito. E a gente insiste em se comparar. Os próprios mecanismos de promoções dentro das empresas são comparativos. Mas isso, de novo, eu insisto, é problema deles. Eu posso entregar a mim mesmo um salário que não tem preço, porque é de imenso valor. É o salário de estar satisfeito com o meu ritmo, com o meu desempenho e com o meu esforço, porque só eu sei qual é o meu esforço. Ninguém mais sabe. Posso passar dias aqui contando quanto eu me esforço para ser melhor, e vocês ainda não saberão. O que eu mobilizo dentro de mim? O que eu faço comigo para desempenhar melhor qualquer tipo de ação? Mas eu sei. E melhor, a vida sabe. E como é da vida que tudo que eu plante eu colha na mesma proporção, com a mesma qualidade, todo o esforço que eu faço de trabalho interno, invisível, desconhecido pela humanidade, que é o particular e o íntimo, a vida sabe. E a vida me retornará na mesma intensidade, no mesmo nível. E isso vale para tudo que a gente faz. Vale para aquele trabalho precioso de quando a gente, no meio da família, se cala, para não piorar a situação. Isso é um trabalho gigantesco. Porque o nosso impulso é de retrucar, é de falar, é de mostrar para o outro ou para outra que ele está tudo errado. Mas quantas vezes a gente consegue se calar? Esse é um trabalho gigantesco, que só eu e a vida saberemos. E isso basta. Principalmente se eu souber. Se eu tiver clareza por que estou me calando. Porque você não pode se calar por calar. Porque nós não fomos feitos para engolir as coisas, viu, gente? Não sei se contaram para vocês. Que essa é outra tragédia. Eu só estou falando de tragédias hoje. Essa é outra tragédia que a gente comete. A gente adora engolir as coisas. Vocês não gostam de engolir? Não, vocês não gostam, mas vocês engolem as coisas, né? Engolem sapo, dizem, né? A gente engole muito sapo na vida, né? Eu vou avisando, engolimos porque que a gente quer. Vocês engolem porque vocês querem. Onde está escrito que a gente tem que engolir sapo? Que livro importante nos diz? Que o Evangelho, o Cristo, diz para a gente engolir sapo? Não disse, né? Ele disse uma coisa completamente diferente. Porque quem engole o sapo, quem suporta, um dia não suportará mais. E vai falar assim, frases clássicas, não aguento mais. Não vai? Já falamos isso na vida, certamente. E quem não falou vai falar. Aguardem. Você só não sabe a data e a hora, mas você vai falar. Por quê? Porque você está acumulando um conjunto de energias que não precisa acumular, e da qual você não foi feita para acumular. Não temos essa estrutura. A vida, o modelo, o guia, a estrada, o caminho nos pede outra coisa que a gente não compreendeu direito, no meu humilde entendimento. Ela pede que a gente compreenda. E compreender é outra coisa completamente diferente de se calar ou de suportar. Porque no meu entendimento, me corrijam, quem compreende não sofre, não suporta, não pesa. Pelo contrário, descobriu o segredo de parar de suportar tudo. Não é delicioso essa ideia? Imagina, não tem que suportar mais nada. Não tem mais. Aliás, quem disse para você suportar, não sei quem foi, mas aceitou porque quis. Então, eu acho que, tenho a impressão,
de que a base desse tipo de angústia é a questão da comparação, mas tem outro ponto que eu acho importante, que é a questão da autoimagem. Como a gente praticamente não conhece nada da gente, a gente não sabe se vai dar conta. A gente não sabe se vai conseguir entregar o que a gente combinou. Isso é muito comum. Chama alguém aqui na casa para fazer palestra. Ai, não, acho que eu não consigo. Como você sabe? Você já fez? Não? Então essa conclusão não tem sentido. Tem que subir aqui, se preparar, sobe aqui, faz e vê o que acontece. Que mal haverá? No mínimo, me conhecerei mais. Então, a minha autoimagem, a minha ideia sobre como a vida funciona interfere profundamente nessa questão dessa angústia que a gente tem diante do novo. E aí, me permitam ampliar o assunto, sem sair do assunto, ela nos trouxe a questão do trabalho profissional, que é uma mudança na sua vida. E eu transfiro, amplio para qualquer mudança da nossa vida. Estou lá tranquilo, com saúde, e de repente não tenho mais saúde. Um tumor, um diabetes, quebrei a perna, tenho falta de ar, tenho asma, etc, etc. A lista é longa. Quem disse que isso também não é um trabalho? O mundo não diz que é, chama de uma coisa chamada doença, dizem que é terrível. O mundo diz que ficar doente é terrível, não é? Será que não é apenas mais um trabalho? Será que não é uma mudança? Será que você não foi aceito num trabalho que você não pediu para ter, mas que precisa ter, para que aprenda? Porque ao mesmo tempo que no trabalho vão pedir para que você faça um conjunto de coisas, você também aprenderá muitíssimo, terá a oportunidade de aprender o que não sabe, de aprimorar o que sabe, de avançar na qualidade de tudo que você já consegue entregar. Transfere isso para a vida e nós vamos falar exatamente das mesmas coisas. Será que a vida chama a doença de doença? Será que a vida não chama, quando a gente tem, por exemplo, diabetes, ou quando a gente quebra a perna, de um novo trabalho que está exigindo de nós entregar algo? Sinceramente, eu penso que sim. Tanto que eu gosto de chamar essas coisas que a gente não gosta de viver, por exemplo, a doença, algumas mudanças, o desencarne nosso ou de alguém, a gente não gosta de viver isso. Mas eu acho que a gente não gosta porque a gente não entende. Quantas coisas a gente não gosta e nunca experimentou? Quem aqui já experimentou quiabo, não experimentou quiabo e tem certeza absoluta que não gosta? O que é um absurdo. Você pode achar que não gosta pela cara, mas saber que gosta, você não sabe. E muitas coisas da vida, do caminho, a gente acha que não gosta, tem certeza inclusive, mas no fundo não sabe, porque não se conhece. E porque talvez não entendemos a estratégia da vida. Existe um livro que eu considero um dos mais fantásticos da obra do Chico, que é A Boa Nova, do Humberto de Campos. Esse é impressionante. André, se não me engano, diz assim para Jesus: Jesus, estou meio adoentado, não sei se vou conseguir segui-lo, não sei se vou conseguir desempenhar o que o Senhor espera de mim. Eu sugiro ler o texto, que é melhor do que eu falando, tá? E Jesus diz assim, finalizando, que, André, se você já não puder andar, não puder falar, não tiver mais braços,
não tiver mais a luz nos seus olhos, o seu trabalho será ter paciência e coragem. E você estará fazendo muitíssimo. Pensemos. Se não nos estão iludindo, dizendo que vivemos tragédias, quando dizem que a nossa vida mudou e mudou para pior. Nas empresas, o mais difícil trabalho é dado para o melhor funcionário, como é justo. Quando você tem um problema sério na sua casa, você quer o melhor engenheiro, o melhor pedreiro, o melhor pintor, não é? E você entrega para ele um problema. Ó, tem uma rachadura aqui, resolva. Não é assim? Aliás, a gente só contrata pessoas para resolver problemas. Você contrata alguém para não resolver problemas? Não tem o menor sentido. A vida também nos contrata para resolver problemas. O legal é que são problemas nossos. E por que a vida faz isso? Porque ela acredita que você é capaz. Ninguém mais é capaz de resolver o seu problema. E a gente chora, não confiando em nós mesmos, porque nós nos desconhecemos. E a gente esperneia e briga com Deus ainda, o que não tem problema nenhum. Briga com Deus, porque eu? E no silêncio da resposta, eu acho que ele diz, porque é você o mais capaz. Eu me pergunto e deixo a pergunta, por que a gente não pensa assim? Por quê? Que escolha terrível é essa que a gente faz em pensarmos de forma tão deprimente sobre nós mesmos, tão auto-inferiorizantes, como se a gente fosse um lixo, só porque a gente mata 10, 20 pessoas na vida. Qual o problema? Bem, essa vai ser a última vez que eu vou dar palestra aqui, eu acho, depois dessa. É uma brincadeira, é claro, mas não tanto brincadeira, viu? Porque eu quero dizer que não existe nada irremediável na vida com V maiúsculo e eterna. Nada. O que na imortalidade, no amor e na capacidade que eu tenho, que nós temos, é irremediável? Me digam. O que eu posso fazer de terrível que eu não possa consertar no tempo infinito que me espera? Me digam. Tudo eu posso consertar. Esse é o valor do tempo. Esse é o amor do Pai embutido dentro da eternidade. Nós poderemos consertar tudo. Aprender tudo. Porque temos tempo. Porque temos o amor do Pai. E porque somos capazes. Nada nos falta, como diz brilhantemente o Salmo 23. Será que eu respondi? Fica tranquilo, então vá lá. Que bom, fico contente. E aí? Mais alguma angústia? Ou todas acabaram? Puderem, com um papinho de meia hora, todas acabarem, hein? Obrigado. Alguém mais? Eu tenho certeza que tem um monte de gente com vontade. Coragem e paciência, disse Jesus a Tiago. Está ligado lá? Tem que apertar o botão da esquerda com firmeza.
Tem que apertar com firmeza. Não, não? Então leva o meu. Bom dia a todos. Não é mais em relação a mim, mas a minha esposa foi para Botucatu ontem visitar uma cunhada. E ela falou, vamos lá bem visitar, que eu estou precisando falar com ela. Faz tempo que eu não a vejo, ela não veio passar as festas final de ano. Aí agora ela acabou de passar uma mensagem para mim. Ainda bem que você não veio, foi um programa de índio. Então eu não respondi nada, só aproveitei o gancho da... Então eu penso assim, eu acho que ela foi com uma expectativa, chegou lá, não foi a que ela esperava ser recepcionada da mesma maneira, com a vontade que ela tinha de ver as pessoas lá, né? Um sobrinho, um filho do sobrinho dela que nasceu. Então eu gostaria de saber assim, o que é essa expectativa que a pessoa vai e chega lá, ela me responde, foi um programa de índio, ainda bem que você não veio. Muito obrigado. Devia ser proibido ter expectativa. Proibido. A gente devia ir preso se tivesse quando a gente tivesse expectativa. A expectativa, hoje eu realmente estou falando de tragédias, é outra tragédia. Meu Deus, quanta tragédia. O bom é que está tudo na nossa mão, a gente pode jogar tudo fora, porque não são tragédias essenciais, né? São tragédias circunstanciais que a gente escolhe ter. A expectativa também é ilógica. Eu acho que expectativa e sonho é quase a mesma coisa. Eu sonhei em ter um casamento perfeito. Sonhou porque quis. Que absurdo é esse que você sonhou? Existe alguma coisa perfeita por aqui, gente? Conhecem? Eu não conheço. E por que a gente sonha isso? Eu não disse que não pode ser bom. Vejam bem. Pode ser excelente. Pode ser ótimo. Se a gente entender para que ele serve. Eu só estou dando um exemplo. Se a gente entender o que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo. As minhas famílias, família do meu pai e da minha sogra, não são de Bauru. Então a gente permanentemente viaja para vê-los. E há muito tempo eu já falei para minha esposa, olha, nós não estamos indo passear. Ok? Nós estamos indo para trabalhar. Lá nós temos um monte, eu falei esse trabalho, é trabalho mesmo, não é porque você perguntou. Lá nós vamos ter um monte de problema para resolver. Um monte de questões pendentes que não sabem resolver, que a gente vai ajudar. Um monte de impossibilidades que antes podiam, não podem mais. Estão mais velhos, mais doentes, mais frágeis, mais vulneráveis, menos autônomos. Esse é o quadro natural. Por que que eu vou esperar que lá vai ter um jardim, um parque de diversões à minha espera? Me digam. Por que que eu vou esperar isso? Possivelmente eu esperaria se fosse maturo. Ou se não tivesse parado para pensar, mas antigamente era assim. Exato! Antigamente, há 30 anos atrás, a gente ia para descansar, para comer super bem, as nossas comidas deliciosas, para ver filme junto. Óbvio, é outro tempo. A gente não observou que se passou 30 anos. Por que que eu vou esperar a mesma coisa? Então, as expectativas, elas nascem automaticamente na nossa cabeça e não passam muitas vezes pelas nossas reflexões. Não passam, a gente não pensa sobre elas, a gente simplesmente permite que elas existam dentro de nós. E, gente, já foi definido o conceito. A expectativa é inversamente proporcional à frustração. Maior a expectativa, igualmente proporcional. Maior a frustração. Vai ser assim. Você planeja uma viagem e sonha que ela vai ser impecável. Vai se frustrar. Vai se frustrar.
Porque alguma coisa não que vai ser imperfeita, hein? Mas ela vai ser em algum item diferente do que você imaturamente sonhou. Simples assim. E esse final de Natal. Natal é uma tragédia, normalmente, nas famílias. Tragédia. Por quê? Porque tem expectativa. Eu espero que seja tudo perfeito. Começou errado. Olha, tomara que fulano não fale aquele assunto. Tomara que ninguém esteja de cara feia. Esquece. Imagina, juntou mais de 3, nós temos quase uma bomba atômica armada. Vocês sabem disso, não é? Hoje a gente está fazendo 4 festas de Natal, só para não juntar, às vezes. Uma de manhã, à tarde, à noite e no outro dia. Que pena, porque a gente está fugindo do trabalho de dar o seu melhor nestas situações. De entender qual é o meu melhor, o que eu posso fazer de útil nesse contexto. Eu falei que a gente sonha com a família perfeita, a família ideal, e eu falei de uma forma contundente, de propósito, mas eu acho válido que a gente deseje, que a gente queira uma família de harmonia, um casamento de harmonia. É justo, mas a gente precisa compreender o caminho. E Jesus deixou claro como é que a vida funciona. Cada um terá segundo as suas obras. Quer ter uma família perfeita? Cria hoje. Crie essa família perfeita através dos seus atos, através dos seus sentimentos, através da própria autoeducação, autotransformação. E amanhã, Jesus garante, você terá uma família perfeita. Amanhã. Eu não sei que amanhã, quando é esse amanhã, mas você terá. É da lei. Plante o que você quer. E você colherá. Mas isso significa que eu não plantei, por isso que eu tenho a família que eu tenho hoje? É exatamente isso. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, é aprendizado. É aprendizado. Nós, infelizmente, me desculpem, somos muito preguiçosos, a gente quer tudo de graça. A gente quer ficar sentado no sofá esperando que nos sirvam. Que a vida venha e nos dê o que a gente quer. Ela não vai fazer isso. Nós vamos ter que suar, e é melhor suar do que chorar. A gente que escolhe. Que tipo de água você vai verter? Dizem que suor é melhor que lágrimas. E quando não tem suor, dizem, tem lágrimas. A vida não é sábia. E se a gente concordar com a vida, sem mimimi, sem dramas, certamente vai acontecer o que Jesus disse. Vamos ter um jugo suave, um fardo leve. Nós vamos ter o mesmo trabalho, mas a minha postura diante do trabalho vai ser leve. Então ele é leve. Nossa, a vida já acabou, nem percebi. Nem percebi. Mas você trabalhou o tempo todo, foi ótimo. Porque no trabalho me desenvolvo, me descubro, me realizo. E o trabalho, não estou falando de emprego, hein? Apesar que os dois podem estar juntos. Mas eu não preciso ter emprego para trabalhar. Então, certamente, o caso que você trouxe é um caso de uma expectativa que talvez não faça mais sentido. O que aconteceu, a frustração é extremamente importante, porque ela nos traz o choque de realidade. Ela
não necessariamente precisa destruir o nosso sonho, mas a gente precisa entender como é que o sonho pode se tornar realidade. E só tem uma forma dos sonhos se tornarem realidade: no trabalho. No trabalho de criá-lo, segundo a lei, que é uma lei natural. Quem planta arroz só pode colher arroz. Ou não colhe nada porque não plantou direito. Mas não colhe frutas, não colhe abacaxi. Isso nunca foi visto e nunca será visto. Então, é uma questão, a expectativa é muito perigosa. E a gente é um ser, por enquanto, de expectativas, infelizmente. E a expectativa sempre, normalmente é do outro para mim, nunca de mim. Também temos autoexpectativas. Não, eu tenho que ir lá e fazer o perfeito. Talvez, como o Cortella diz, a gente deva fazer o nosso melhor. Eu gosto quando os pais falam assim: eu fiz tudo pelo meu filho. Ótimo, então fique em paz. Fica ótimo, porque tudo é tudo. Não dá para fazer mais do que tudo, dá, gente? E certamente o seu tudo não foi suficiente. Prestem atenção. Oi? Não, porque o seu tudo não resolve tudo. Tem uma parte que é dele. Não é o que você faz que garante o sucesso do seu filho. Você faz muito. Principalmente nos primeiros anos. Você faz muitíssimo, coisas importantíssimas, mas tem uma parte que é ele que fará. Porque senão a gente iria contra a lei divina, que diz que cada um só terá segundo o que faz. Então, a gente precisa entender que quando a gente está apoiando, ajudando, num processo de educação para o outro, no máximo a gente está plantando sementes. E quem vai fazer essas sementes brotarem é a pessoa. Nós falamos, orientamos os nossos filhos, damos exemplos para os nossos filhos, mas são eles que vão decidir o que fazer com isso. São eles. E o seu tudo não pega essa parte. Não pega. Eles podem decidir de forma completamente contrária ao que você disse. Completamente. Fazer tudo, aspas, errado. Fecha aspas. Tudo. E seria bom que você continuasse em paz. Por quê? Porque você fez tudo o que sabia fazer. Ah, mas ele sofre. É, por opção dele. Por escolhas dele. Ah, mas hoje eu falaria diferente. Hoje você é outra pessoa. Use isso na próxima encarnação. Porque o tempo de educar o filho já foi. Ele tem 30 anos, já acabou, já. Acabou. Ele é livre para decidir como vai ser a própria vida. Nós choraremos juntos com ele, certo? Tudo bem, não tem problema nenhum. É válido, é justo, é natural que a gente chore diante da dor, do sofrimento, mesmo que for por escolha de alguém querido. O que a gente não pode é se prejudicar. Pode, porque fazemos isso, mas não deveríamos, não precisaríamos nos prejudicar. Porque quando a gente sofre pela dor do outro de tal forma que a gente se prejudique, a gente não está se amando. E não está resolvendo problema nenhum da outra pessoa. Nenhuma vírgula. Não pensem que ele vai ficar com dó de você e vai optar por fazer outra coisa. Geralmente isso não funciona. Sabe por quê? Porque a outra pessoa escolheu o que escolheu porque não sabe escolher de outra forma. Não sabe ainda
escolher de outra forma. Até porque é por isso que nós escolhemos o que escolhemos, porque a gente não sabe escolher ainda de outra forma. A vida é tão sábia, né, gente? Tão sábia. E como já disseram, simples até, nos seus fundamentos. São poucas regras, poucos conceitos, mas de uma abrangência absoluta. Infelizmente, a gente começou ao longo da caminhada a acreditar em outras questões. E essas outras questões nos confundem e nos fazem sofrer. Além do necessário. A vida, penso eu, é muito mais fácil de ser vivida, mas a gente coloca dentro dela prisões terríveis, torturas mentais terríveis, e aí ela se torna às vezes insuportável. Mas isso não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a forma como a gente entende a vida. E esse talvez seja o maior benefício da doutrina espírita com o Cristo. Porque o que é a doutrina espírita, senão uma lente de aumento sobre o Cristo, nos ajudando a entender mais profundamente as leis naturais que o Cristo nos traz. O que é a doutrina com o Cristo, senão a possibilidade da gente ver a vida de uma outra forma e vivermos de uma forma diferente do que a gente tem vivido até hoje, apenas mudando a forma de ver. Apenas. Não que esse apenas seja pouco, não que seja fácil, mas é esse botão que a gente tem que apertar. É esse botão. É simples. Muitos acham que a água está faltando nesse copo. Muitos veem que tem água nesse copo. Muitos acham que está meio vazio. Outros acham que está meio cheio. Você decide como vai ver essa situação. E essa decisão te trará lágrimas ou leveza de viver. É só isso. Ninguém é culpado. Ninguém acabou com a sua vida. Nada acabou com a sua vida. A não ser a forma como a gente decide encarar a situação. Eu não estou dizendo que é fácil. E não é fácil porque a gente não sabe. Quando a gente souber, será facílimo. Todo mundo aqui sabe escrever e acha facílimo escrever. Por quê? Porque treinou muito. Pergunte para você mesmo aos 5, 6 anos de idade se era fácil. Não era? Por quê? Porque você não sabia. Então, eu acho muito engraçado. As pessoas falam, Edgar, mas é tão difícil. É óbvio que é difícil. Me conte uma novidade. Se você não sabe, é difícil. O que talvez a gente deva dizer, para não ficar chovendo no molhado, é que isso é trabalhoso. Ah, sim. Definitivamente trabalhoso. Aprender dá trabalho. Mudar a forma de ver o copo dá trabalho, porque você precisa se educar para isso. Você precisa ter um esforço consciente, tipo assim, Edgar, não pense dessa forma. Essa forma não tem sentido. Pense desta forma. E você tem que fazer isso milhares de vezes, até isso ficar automático. Emmanuel, através do Chico, diz assim, a disciplina antecede, vem antes da espontaneidade. Por que a gente escreve espontaneamente, sem pensar? Porque se disciplinou a escrever cadernos. E hoje automatizou. O perdão, a forma de ver diferente, qualquer coisa, passará pelo mesmo processo.
Você insistir, insistir, pacientemente, milhares de vezes, até que isso seja a coisa mais natural do mundo. E aí será natural estar bem e ser feliz. Por isso que a gente precisa parar de ser preguiçoso e ficar aguardando que caia do céu. Não cairá. Tudo bem, gente? Precisamos terminar. E eu agradeço muito pelas angústias colocadas, porque elas nos permitiram visitar aspectos que eu considero estruturais da nossa vida e que estão na base do nosso sofrimento. Não sofremos por causa da doença, não sofremos porque alguém foi embora, não sofremos porque alguém não correspondeu à nossa expectativa, porque alguém traiu a nossa expectativa, traiu até o que disse. Não é por isso que sofremos. Nós sofremos porque a gente não aceita estas realidades e acredita erroneamente que elas são tragédias, sendo que elas são apenas exercícios que pretendem nos ensinar alguma coisa, se nós quisermos aprender. E no meio disso tudo, há o amor do Pai, criando esses exercícios em nosso benefício, nos ajudando a gente se conhecer, descobrir partes de nós imprevistas, descobrir forças que nós tínhamos certeza que a gente não tinha, mas tinha. Descobrir capacidades adormecidas dentro de nós, criadas pelo Pai dentro de nós, por muito nos amar, estão ali. Por isso que o Pai não tem dó da gente, sabe? Ele manda ver mesmo, dá aquele exercício assim que você não sabe nem onde começar. E por que ele faz isso? Porque ele é cruel? Não. Porque ele nos conhece. Ele fala, tem muita água para sair desse poço. Ei, olha, 3 gotinhas. Não, vai sair baldes. Vai sair litros demais. Então ele vem, sacode tudo, joga a gente para cima e deixa cair. E aí, quem sabe, a gente acorda. Fala, vou ter que me virar. E a gente se vira. Não vira, gente? Quantas coisas vocês já viveram que você olha para trás e fala, não acredito que eu fiz. Não acredito que eu sobrevivi a isso. Não acredito que deu certo. Quantas? Quantas? E aí a gente comete o absurdo de não acreditar em si mesmo. O que mais que a gente precisa? Que novas provas a gente precisa de nós mesmos? Que novas provas? A gente é muito estranho. Muito obrigado, gente. Jesus nos abençoa, não tenhamos dúvidas disso. E Ele nunca terá dó de nós, mas vai nos cutucar para que o melhor de nós apareça e a gente finalmente acredite em nós e acredite no quanto Ele nos ama. Muito obrigado. Bom, Edgar, tirando as tragédias, todos nós concordamos que foi ótimo, não é, pessoal? E de nossa parte aqui, já tem o nosso voto para a parte 3, viu? Fica tranquilo. O que te perturba, parte 3, já fica combinado. Mas é muito bom, não é, pessoal? Termos esse ambiente que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, né, com esses insights tão lúcidos, né, que nos chegam para cumprirmos o nosso trabalho aqui, né, na Terra. E começando por esse, de conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo, já nos disse um sábio, não é verdade? Está lá no Evangelho. Mas muito bom, pessoal.
É uma alegria muito grande ver esse salão novamente assim, repleto, né, de pessoas como nós aqui interessados em assuntos como esse, para prosseguirmos aí no nosso trabalho. Muito bom. Nós vamos, então, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais, àqueles que constroem este ambiente, nesta casa que nos acolhe a todos, para este trabalho, para essa experiência maravilhosa que é a nossa vida. Obrigado, Jesus, fortalece-nos para seguirmos confiantes em Deus, nesta jornada, nesta busca pela nossa evolução. Que a tua paz, o teu amor, as tuas bênçãos permaneçam conosco e que assim seja.